Boa noite, Rogério. O que é que você fez aí nas últimas horas, né, para o Bahia dar essa mudança de comportamento dentro de campo, sendo uma equipe mais competitiva, com uma equipe que está disputando o título do Campeonato Brasileiro? Nós vimos o Bahia um pouco abaixo nos últimos 3, 4 jogos do que o Bahia apresentou na temporada. Eu queria saber o que é que você trabalhou com seus atletas para que o time fosse tão competitivo, ter jogado com tanta autoridade aqui na Arena Fonte Nova e ter vencido a partida. Boa noite. Eu acho que eu trabalho mais ou menos basicamente dentro das possibilidades de tempo e treinamento, mas a parte mental sempre tentando dar força para eles, né? E eu acho que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, a gente jogou tão bem quanto hoje, até o minuto 75, quando nós nos perdemos um pouco em campo. E tem jogos que nós jogamos mal, como foi contra o Fluminense, que nós não jogamos, contra o Mirassol, acho muito pelo cansaço aquele dia, né? Então, tem jogos que a gente não conseguiu render. Hoje nós rendemos como muitos outros, mas hoje nós ganhamos. Então, é natural que as pessoas enxerguem, olhem de maneira diferente. Eu sempre falo que as análises dos jogos são feitas em cima do resultado, não do que é jogado de maneira geral, né? Mas hoje o time competiu bastante, eu acho que lutou para ganhar do Palmeiras hoje em dia só se for muito competitivo. Porque eles não desistem do jogo nunca, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar no jogo do Palmeiras. Eles são sempre, até o último minuto, eles estão tentando de qualquer jeito, jogo físico, jogo aéreo é forte, né? Então, nesse sentido, acho que a gente competiu e no campo, com bola no chão, nós também jogamos mais do que o Palmeiras. Agora, não desistir até o final, se sustentar em bolas aéreas, muitas faltas, né? Que foram arrumadas ali perto da área. O time soube se defender bem, soube se sustentar bem. E eu acho que é um jogo que a gente jogou assim contra o Cruzeiro. Eu acho que até melhor até contra o Cruzeiro, com exceção dos últimos 15 minutos. E hoje a gente teve concentração até o final do jogo, por isso consegue essa vitória importante para dar sequência no campeonato. Boa noite, Rogério. A importância de Rodrigo Nestor no jogo como esse, você que perdeu 2 jogadores, um já está há algum tempo sem atuar no setor de meio campo, que é um jogador que gira bastante a bola, que é o Caio Alexandre, e Jean Lucas. O que você pode falar? A importância do Rodrigo Nestor nesse jogo de hoje. Olha, eu acho que muitas coisas ele rendeu bem, cansou um pouco, mas é um jogador que procura sempre atacar o espaço, mais ou menos como o Jean faz. É uma característica diferente, né, do Jean. O Jean é um jogador de força, proteção de bola e consegue atacar muito bem a área, por isso até tem tantos gols, né? O Nestor já é um jogador um pouco mais de armação, não tem tanto confronto físico, mas é um jogador que consegue tratar bem a bola, acha bons passes normalmente, né? Acho que foi um bom jogo dele. O Michel, quando entrou também, acho que entrou bem no lugar dele. Eu acho que o Michel é mais físico até que o Nestor, nós pensamos muito, mas o Nestor até fez uma sequência boa de jogos nas finais do Campeonato Nordeste, acho que merecia essa oportunidade e ajudou o time, como quando o Michel ajudou também, conseguiu fazer, quando entrou, fez coisas boas. Acho que, diante da ausência de Caio, de Jean Lucas, 2 peças fundamentais, Nico fez um ótimo jogo hoje, errou alguns passes, é bem verdade, mas ousou, girou, teve, né, garra o tempo todo, lutou enquanto teve energia, e o Nestor e o Michel, cada um no seu tempo, fez bem essa função do Jean Lucas. Boa noite, professor. Com relação ao treinamento em si, o lance do gol, o Rogério, o goleiro, fazia muito essa saída de bola rápida. Sim. Com a quebrada, né? Sim. Eu queria que você falasse justamente disso, porque teve um lance uma vez aqui com o Marcos Felipe, que foi sair rápido, acho que contra o São Paulo, Sim. E acaba tomando o gol, e aí praticamente o Bahia parou. Por muitas vezes até o torcedor se aborrecia, o goleiro segurava, esperava o time organizar. Eu queria que você falasse desse lance do gol, com a saída de bola do Ronaldo, e também o retorno do Ademir, a importância do retorno do Ademir. Primeiro eu ia te dizer que para ver o lançamento, você tem que ter a velocidade. Se você tem Pulga e Ademir, você tem mais velocidade. Se você não tem, também não adianta você querer fazer uma ligação para quem não consegue depois competir na frente. E ali é diferente do lance do que você se refere do jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo, o Marcos Felipe estava fora da área, do lado contrário, ele quis fazer uma virada de jogo, né? E acabou tendo azar de bater no jogador de São Paulo e sobrar, eles fizeram um gol. Aqui não, aqui é uma bola bem objetiva, saída de centro de área, ele sai, faz a defesa segura e tem, né, no seu jogador o principal velocista do nosso time em campo naquele momento, Fresco, que acabou de entrar, né? Então consegue, mas a reposição muito boa, porque ela é no ponto futuro, né? O jogador não precisa, a bola por si só vai morrendo na frente, e aí entra
no que o Ademir mais precisa, que é espaço para render, né? Quando ele tem o espaço, e aí acho que é 30%, 40% do Ronaldo no lançamento e o restante o Ademir, que praticamente faz o gol num contra um sozinho, né? Dando um drible desconcertante e fazendo um gol de pé na direita, cruzada, meio sem ângulo, já cruzada. Então acho que mérito dos dois, o Ronaldo pela saída de gol, reposição rápida, ponto futuro, a bola quica no lugar certo, e o Ademir por estar descansado e está voltando hoje, conseguir fazer um gol que nos ajuda muito, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas quando você não tem esse jogador de velocidade, está lesionado, né? Imaginou se nós tivéssemos o Pulga também hoje, para poder trocar mais cedo um pouco, né? Sanabria eles me pediram para deixar no máximo 60 minutos em campo. E como é que eu explico para o torcedor na hora que os caras me xingarem de burro quando eu tiro ele, porque me deram 60 minutos? Eu tenho que arriscar, né? E o Sanabria a gente não nota, mas o cara já está, acho que há 5 jogos jogando quase todo o tempo, né? Então ele cansa. E se o Sanabria machuca também, e o Pulga machucado, então as pessoas não entendem às vezes por que você tira um determinado jogador. Mas em tese era para jogar 60. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? O jogo apertado, né? Ele bem no jogo, ele tem levado vantagem aqui em casa sobre todos os laterais, fora de casa uns 50-50, mas aqui, e não são laterais quaisquer, né? São jogadores bons, de times bons como foi Cruzeiro, e hoje o Palmeiras levou praticamente todos os duelos ofensivos, mas a jogada muito boa do Ronaldo, o jogo como um todo bom dele, e um lançamento, uma assistência para gol, né? Conta com uma assistência para gol. Boa noite, Rogério. O Palmeiras hoje, o Bahia teve uma postura hoje no setor de meio campo, para mim foi o ponto fundamental para que o futebol do Palmeiras não evoluísse. O Palmeiras tentou utilizar os lados do campo, mas também foi neutralizado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, justamente, você já citou, mas eu queria que você falasse sobre as movimentações de Nico, né? Ele com a liberdade, você dá essa liberdade para que ele chegue como ele tenta chegar à frente, até finalizar, e fazer essa parte, essa recomposição, porque para mim, hoje ele fez uma partida monstruosa, né? Juntamente com o Nestor. Queria que você falasse um pouco. O Nico normalmente é o nosso primeiro volante no setor defensivo. Hoje ele estava incumbido de encostar no Flaco, porque o Palmeiras vive bastante de lançamento, né? Everton, Flaco desvia, Roque na frente, e é a principal jogada que eu vejo do Palmeiras. Então hoje nós tentamos colar o Nico no Flaco e deixar os dois zagueiros para ter um pouco mais de cobertura nesse desvio pro Vitor Roque para sair na frente, né? E ofensivamente, eu dou liberdade porque quando o Juba, se eu jogo com o Nestor e ele, cada um do seu lado faz o que tem que fazer na parte da frente, o outro faz como primeiro. Quando joga ele e Juba, desde que o Juba fique, hoje eu não podia deixar mano a mano os dois. Era o principal, né, acho que o perigo que o Palmeiras tinha é a dupla de ataque hoje, que vem num momento fantástico. Então, quando ele ia, Juba ficava um pouco mais, o Gilberto ficava um pouco mais. Então, sempre o objetivo era ter um 3 contra 2 defensivo para não dar chance para os contra-ataques do Palmeiras. E ele fez muita coisa boa. Errou alguns passes, é bem verdade, na saída de jogo. Talvez custou um pouquinho a mapear o setor onde a bola deveria ser jogada, mas é uma situação sempre mais difícil quando você tem que tomar a primeira decisão, né? Mas em matéria de competitividade deixou tudo dentro do campo. Foi fantástica a participação dele nos 85 minutos que ele teve em campo. Rogério, tudo bem? Nicolete, como ESPN, é que você tá? Joia? Sempre bom falar contigo. Rever. Realmente. Das reclamações do Palmeiras, fervorosa inclusive, foi sobre o estado do gramado, né? O técnico citou que foi muito difícil ser criativo nesse gramado. Inclusive o Palmeiras vai fazer uma reclamação à CBF, porque tem um padrão, a coloração do gramado, e dificultou muito o jogo do clube, inclusive colocando as 2 contusões na conta do gramado. O que você acha? Você acha que é pertinente essa reclamação? Faz sentido? Atrapalhou também o jogo do Bahia? Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Estava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim. Porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição. Mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder
a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo, precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. Boa noite, Rogério. A gente vinha debatendo nos últimos dias sobre o comportamento de competitividade do Bahia, foi até algo citado aqui também a respeito dos jogos anteriores. Eu queria falar a respeito do seu próprio grupo, da sua visão enquanto treinador, também sobre esse tema de competitividade. Você falou sobre o Nico, que tem buscado evoluir também. Ele não tem o passe do Caio, não tem o giro do Caio, não tem a saída, mas tem uma pegada diferente do Caio também. São virtudes diferentes. A gente tem o Sanabria também, que talvez tenha um contra um pouco melhor do que o Pulga, mas o Pulga talvez finalize um pouco melhor. A gente vai trazendo esses contrapontos de posição. Quanto você enxerga no seu grupo essa vontade de aprender o que o companheiro tem de excelência para que todo mundo possa estar quase no mesmo nível para te entregar o melhor? Bom, depende muito, vai do interesse de cada um. O Nico é um cara que se interessa muito e o Leandro trabalha muito giro com ele, recebendo de costas no meio, faz complemento individualizado, né? Ele é o que mais gosta de fazer, mas tenta colocar Rezende para fazer isso também, né? O Sidney, quando vai treinar com a gente, para fazer isso também. Então, assim, depende muito da parte física, como está cada jogador, que se pode fazer, né? Os jogadores defensivos gostam muito mais de fazer complementos. Eles sabem, logicamente, muito mais do que um atacante, né? De limitações. Então, viradas de jogo, Gabriel se vê hoje viradas de perna esquerda, boa, ele treina bastante isso, de maneira geral. E o Nico é um dos caras que tenta mais evoluir, porque ele tem coisas, como você citou, a marcação em si, que ela é superior acho que a quase todos, né? E precisa, logicamente, evoluir cada vez mais na parte com bola. E então, ele é um cara que treina bastante, faz bastante, principalmente com o Leandro, exercícios individualizados, né? Assim como o Ademir gosta muito de fazer aquela bola, trazer para dentro, perna esquerda, finalização. 1, 2, perna direita, no espaço, fazer finalização. Quando a gente pode, a gente trabalha essa parte personalizada para cada setor, né? Ou para os atletas que compõem esse determinado setor. E o Nico é um dos que mais evoluiu. Até está girando demais, eu acho que ele está virando um peão, às vezes muito está girando demais. Então, assim, ele girou bem, achou bastante espaço, uma melhor escolha, como falou, o gramado atrapalhou um pouco a gente, como cita o treinador do Palmeiras, porque senão o Nico teria acertado também mais passes nas viradas de jogo e nós teríamos saído mais vezes em condição de 1-1 contra o Palmeiras. Boa noite, Rogério. O senhor já chegou a dizer que a briga do Bahia era pelo G6 e que seria difícil figurar entre os 3 primeiros colocados, mas pensando nessa rodada em que todos os adversários diretos perderam e que o Bahia chega ao seu segundo triunfo contra o Palmeiras na temporada, será que não dá para sonhar com mais? Não, você pode sonhar com tudo, não só sonhar, você pode viver realmente todas. Eu acho que você tem razão, nós temos que procurar sempre ser campeão. Sempre, como fomos campeões baianos, campeões da Copa do Nordeste, logicamente temos que tentar também ser campeões brasileiros. Agora, a pontuação ela é distante e a realidade momentânea dos times, apesar, logicamente, nós temos vencido 2 vezes o Palmeiras no ano, nós temos que entender a realidade de opções, e infelizmente nós perdemos muito. Talvez se nós tivéssemos com o nosso elenco completo, se nós tivéssemos com Pulga, com Ademir, não tivesse ficado tanto tempo fora, com o Caio também, com o David Duarte também, enfim, com o Canu de volta, com o Eric, nós teríamos também, como esses grupos têm, mais jogadores, né? Agora, eu acho que você tem que sempre brigar pelo primeiro lugar. E às vezes as pessoas podem fazer de conta, tentar bater em você, porque você falou G6. Eu acho o G6 uma virtude no Campeonato Brasileiro, times que conseguem chegar no G6. Eu falo isso com orgulho do nosso time, se ele conseguir estar entre os 6. E quando você fala G6, na minha concepção, eu entendia que era do 6º ao 1º, o G6, né? Ou o 4º, ou o 3º. Eu acho que os 3 times da frente se destacaram muito da gente em matéria de pontuação, né? E nós ainda continuamos com muitos jogadores lesionados. Então, assim, quando ganha, todo mundo acha que pode ser campeão. Quando perde, todo mundo acha que vai cair, que vai brigar para... Né? E a gente tem que ser ponderado, né? Eu acho que estar brigando pelo G6, o Bahia estar brigando pelo G6 é motivo de orgulho para todos nós. E o G6, ele, na minha concepção, fala sobre os 6 primeiros. Essa é o que eu... E acho difícil alcançar os 3 primeiros. Provavelmente um dos 3 vai se destacar um pouco mais ainda no campeonato. Boa noite, Rogério. A palavra é equilíbrio.
né? Tivemos hoje uma partida extremamente equilibrada, Concordo. tanto na parte técnica como na parte tática. As estatísticas mostram isso. O Bahia teve um duelo fervoroso com o Palmeiras em números e também no gramado. Além do gramado que ter prejudicado o futebol do Bahia, obviamente prejudicou mais o toque de bola, que o Bahia tocou menos de 200 passes no jogo. Você acha que partidas como essa, equilibradas, podem levar ao Tricolor fazer jogos mais assertivos contra Botafogo e Flamengo logo em sequência e buscar resultados melhores do que vinha buscando? Eu não sei exatamente te dizer. Eu sei que se nós competirmos dessa maneira, se nós jogarmos com o desejo de vencer, se nós tivermos energia suficiente, porque é um jogo agora em 60 e poucas horas, né? E são jogos pesados, né? São jogos. O Botafogo também é um time que se caracteriza, além de qualidade técnica, pela força física dos seus jogadores. Então vamos analisar com calma, vamos ver como é que se apresentam amanhã já para trabalhar. E claro, nossa pretensão é tentar, porque o Botafogo passa a ser um duelo direto, né? 40-40, acho que eles têm saldo de gol melhor do que a gente, né? Então, 3 gols a mais? Acho que tem mais de 3 até. Acho que tem bem mais. Acho que são 12 de diferença, mais ou menos por aí. Mas assim, independente disso, nós precisamos, é um confronto direto que vale posição. Um confronto direto que vale posição. Esperamos que a gente possa, apesar da gente, eu reconheço que a gente joga melhor em casa do que fora de casa, mas que sirva, né, como impulso, como energia, o triunfo de hoje para esse jogo contra o Botafogo já na quarta-feira. Professor Rogério, boa noite. Ícaro Caldas, plantão da bola. Queria perguntar ao senhor, esse duelo tático que houve hoje entre o senhor e o Abel Ferreira, na sua primeira fase de construção, o senhor fazia um 3-4-3 com o Nico recuado, e o Palmeiras marcava no bloco alto no 4-3-3. Só que durante ainda o primeiro tempo, o Palmeiras saiu do 4-3-3 e passou a marcar no 4-4-2. E na sua saída de bola, na saída de bola do Palmeiras, o senhor fazia um 3-2-3-2 com os seus pontas na frente e o William José fechando, marcando o volante adversário. E o Palmeiras, em organização ofensiva, fazia um 3-1-6 e acabava o Bahia em bloco baixo com o Kaique recuando, fazendo um 5-4-1. Queria que o senhor explicasse, por favor, taticamente, esse duelo tático. Sobre a saída de bola do Palmeiras, nós colocamos 2 jogadores à frente e já sabíamos ou víamos muito que eles utilizam da bola longa minimamente pressionados, eles já preferem utilizar da bola longa. Então, aí foi o trabalho de ontem que nós fizemos nos 2 homens de frente, que chama muita atenção, porque o Flaco vem e o Vitor sempre fica atrás, nós tentamos deixar 1 para 1, com 2 para 1 na parte de trás, e ter essa primeira bola, ganhar para recuperar a bola e jogar. Essa foi a parte de pressão alta, né? Nós usamos um 3-2, como você falou, mas o 3 nem era muito, né? Nós já usamos o Nico, né, para trás, os 2 laterais, logicamente, um pouco mais por dentro, não para afundar com os jogadores, os meias deles que vinham por dentro, mas sim para ocupar um pouco mais de espaço para tentar ganhar a segunda bola. E aí Everton e Nestor já um pouco mais altos, mas preocupados com o pai de dentro. Foi o maior ajuste que nós fizemos pro Palmeiras para a saída de jogo deles desse jogo foi esse. E com bola, eles fazem construção a 3, com sempre o volante entrando nos zagueiros, dão amplitude com os 2 alas e tem muito jogador de qualidade no meio-campo e mais essa dupla de atacantes que incomoda muito, né? Na linha abaixo nós marcamos tradicionalmente como a gente joga num 4-5-1, logicamente que pode entrar num 5-4-1 hora ou outra com um dos alas, não porque a gente queira, mas por necessidade, por momento, né, do jogo. E a gente se sente relativamente confortável em linha baixa para defender. Eu acho que é o grande ponto-chave desse time, que as pessoas talvez não entendam, mas para um time que não tem capacidade de marcação individual, a proteção que o sistema traz é o que ainda coloca o Bahia numa briga pelo G6, mesmo não sendo um time que tem Everton Ribeiro e Nestor, não é um time físico. O William não é um jogador, né? Sanabria e Kaique também não é um jogador, mas o sistema é que absorve todo o impacto do adversário. Mas as pessoas às vezes não entendem, querem que você saia. Lógico, você pode sair que nem louco, pressionar, mas se você tomar a bola, depois fica difícil para um time que não é físico. Gilberto é um jogador técnico, não é um jogador tão Juba é um jogador técnico, não é um lateral de força de marcação. Então o que absorve o adversário, e com adversários de qualidade, é a linha de defesa. Mas claro que você perde jogos também assim, perde jogos em contra-ataque, perde jogos em bola cruzada. Nós não temos um time tão alto, que hoje trabalhou muito bem a bola defensiva, mas a gente tenta ou se esforça sempre para
para taticamente tentar se adaptar, se defender bem, dentro da qualidade técnica do nosso jogo. Para ter um time mais técnico, o sistema coletivo é que tem que defender e não tem muito duelo mano a mano, não tem muita perseguição, porque nós não temos capacidade para perseguir adversários na parte física. Rogério, boa noite. Nesta grande gangorra, você falou do quando ganha e do quando perde. E essa gangorra anímica, ela segue, né? Entre o maravilhoso e o miserável. Como fazer pro Bahia, principalmente fora de casa, não necessariamente ser maravilhoso, mas ser tão competitivo quanto ele é competitivo na Fonte Nova. Você saiu de um jogo muito bom, de um resultado muito ruim contra o Cruzeiro, mas de um jogo muito bom. Concordo. E aí você vai para um jogo contra um Vasco em que a gente não conseguiu, e aí quem achar ruim acha, a gente mesmo, não conseguiu dominar, trocar passes, se posicionar, fazer o que o Bahia sempre fez. Não precisa fazer o que o Caio faz, o que o Everton faz, mas fazer o que ele sempre fez. Trocar passes, se posicionar, um companheiro encontrar o outro. Contra o Vasco não existiu. Aí vem aquela grande expectativa. Será que hoje é o do Cruzeiro, ou é o do Vasco, ou é o do tal YXZ? Aí o Bahia faz um grande jogo novamente, hoje com o resultado. Como continuar nessa gangorra, mas corrigir cada vez mais as distâncias, já que quarta é fora de casa contra um grande adversário. Você citou 3 times, né? Você citou nosso jogo contra o Cruzeiro, nosso jogo contra o Vasco e o jogo de hoje, né? Contra o Cruzeiro, concordo, fizemos um grande jogo, tivemos um resultado ruim, em 15 minutos acabamos perdendo o jogo. Eu acho que nós jogamos mais que o Cruzeiro, e o Cruzeiro colocou 3 atacantes rápido de velocidade e conseguiu, e por falta de atenção nossa também conseguiu vencer. Jogo contra o Vasco, que você se refere, eu concordo, nós não fizemos um grande jogo. Até o minuto da expulsão, quantas chances de gol o Vasco tinha tido naquele momento? Um escanteio que desvia no primeiro pau, e a bola bate na trave, sem ângulo praticamente, bate na trave. De resto, o Vasco teve a bola e não atacou, não conseguiu fazer até o lance da expulsão, o Vasco não conseguiu agredir a gente. Nós não fizemos muito, concordo com você, mas marcamos bem pressão, marcamos bem uma saída de bola que ocasionou o gol do Sanabria, e acho que 5 minutos depois, eu não lembro exatamente quanto, mas teve a expulsão do Jean Lucas. Eu acho que se você fosse para analisar todos os lances de expulsão daquele jogo, tinha que ter muito mais gente, então, seguindo aquele critério para sair do jogo. E aí nós tentamos e não suportamos, fizemos um 5-3-1, como o Atlético Mineiro fez ontem, por exemplo, contra o Mirassol, que eu acredito que vocês tenham assistido o jogo, e nós, infelizmente, numa bola cruzada que desvia no Sanabria, e o Rezende faz, em vez de talvez tirar a bola pelo pé esquerdo, justamente o pé bom dele, faz a proteção, e o Coutinho infiltra, saindo do meio campo, e faz o gol. E ali eu acho que muda bastante o jogo. Jogar contra o Vasco lá não é fácil. São Januário. Pra você dizer que você vai ter a bola, mandar no jogo contra o Vasco lá, acho difícil. Acho que uma grande prova está o Cruzeiro ontem. Foi enfrentar o Vasco que todos diziam como um time fraco e tudo, e ganhou do segundo colocado, o terceiro colocado, não sei, do Campeonato Brasileiro. Então é difícil jogar contra o Vasco para todo mundo lá. Muitos vão lá e vão perder. Nós estávamos vencendo sem ter sofrido absolutamente nada. Mas eu entendo, o resultado acumulado a outros resultados gera muitas críticas, né? O que eu falo para você da gangorra, nem então lá em cima, nem então lá embaixo, é ter o equilíbrio. A gente também tem o equilíbrio, né? Eu aqui não acho que está tudo perfeito porque nós ganhamos do Palmeiras, mas eu também não posso. Esse é o elenco que nós temos, não há mais contratações, esses jogadores têm feito o seu melhor. Alguns, às vezes, num dia não está num dia tão bom, o outro pode ser que tenha um pouquinho mais, às vezes, um ou outro de luta, outro de parte técnica, de melhora, eu numa visão de como fazer as coisas, né? Mas engraçado que o Cruzeiro foi lá e perdeu de 2-0 para o Vasco jogando 11 contra 11. E nós estávamos vencendo esse mesmo Vasco, que nós trocamos poucos passes, não tivemos tanto a bola. Mas em momento algum eles incomodaram. Aí depois nós botamos... Por que nós colocamos uma linha de 3 contra o Vasco? Porque o ponto forte deles são os cruzamentos para defender na área. Eles têm o melhor cabeceador, talvez, ou um dos melhores, que é o Vergete, no jogo aéreo, né? E a bola desvia no Sanabria, ela quica na área, a gente faz proteção, entra um homem a mais na área, a gente sofre o gol. Então, assim, eu acho que nós não fizemos um jogo vexatório contra o Vasco. Nós jogamos um 10 contra 11, num campo adversário, que é de difícil trabalhar de maneira difícil, né? Nós fizemos opções para aquele jogo, e hoje, mesma coisa, nós enfrentamos um adversário que provavelmente
possa ser campeão da Libertadores e possa ser campeão brasileiro, está na luta iminente, isso está 1,2 aí de diferença e classificado para uma semifinal, e lutamos assim no mais alto nível. Eu sei que gera muita frustração, e para a gente também gera, as derrotas geram frustração. Mas não adianta você ficar gritando, batendo, xingando, ofendendo todo mundo, porque, não você, eu estou falando as pessoas de uma maneira geral, né? Porque perdeu o jogo, porque esses caras têm que se reequilibrar, têm que voltar ao campo de jogo e têm que competir novamente. Vitórias e derrotas, triunfos e derrotas, fracassos e sucessos vão acontecer. Copa do Brasil, claro que a gente lamenta muito ter saído da Copa do Brasil, porque é o ano que não tem Flamengo e Palmeiras, eu sei disso, mas pegou o momento do melhor Fluminense do ano, com nenhum jogador lesionado, e pegou o momento nosso pior momento do ano, com vários jogadores lesionados. Não joga, mas é difícil jogar contra o Fluminense. O Fluminense acho que jogou em casa hoje. Contra quem? Quanto foi? 2-0. Acontece, tá entendendo? Mas você vai dizer, mas o Lanús foi lá e conseguiu empatar. Mas é do futebol. É um grupo jovem, jogadores jovens. A maioria dos jogadores que vem aqui são jogadores jovens para ter uma projeção para o futuro. E nós temos que tentar sempre encontrar equilíbrio. Encontrar equilíbrio no jogador mais jovem é mais difícil, né? Então, eu acho que fizemos o nosso melhor hoje, conseguimos um resultado fantástico. Contra o Cruzeiro, fizemos o nosso melhor, infelizmente perdemos. E contra o Vasco, jogamos um pouco abaixo, mas mesmo jogando um pouco abaixo, em 11 contra 11, o Vasco não teve uma oportunidade de gol enquanto estivemos em pé de igualdade. Se você permitir. Claro que sim. Já que você tocou no assunto de Fluminense e outros tais, quantas vezes você em campo, com -1, seu time com -1, você e os seus companheiros deram algo mais e conseguiram o resultado? Sim, muitas. E muitas também nós Falta demos um algo pouco mais disso e pros não seus conseguimos. jogadores? Não é que falta um pouco disso. Eles são jovens, muitos são jovens. O Sanabria, por exemplo, ele não compreende ainda totalmente o modelo de jogo. Se você me disser, pô, ele está fazendo jogos excepcionais, 1 contra 1 dele é fantástico. Passa por lateral do Cruzeiro, passa pelo lateral não tem lateral que ele quase não passe, né? Mas ele ainda precisa entender um pouco do modelo tático. Se eu, por exemplo, faço um 4-4-1, com o Sanabria de um lado, quem que vai ser o do outro? Naquele momento do jogo, se fosse para fazer uma substituição só. Então, assim, ele ainda não entende tudo o que a gente faz. E ele entendendo, com o Ademir, com o Pulga, que já entende, com o Kaique, que compreende, e às vezes cansa um pouquinho, não faz, vai ajudar a gente no futuro. Mas a única coisa que eu digo para vocês, não há céu e inferno. Hoje aqui nós não vamos vir aqui bater de frente, porque chega, não. Acho que tem que se manter equilíbrio, esse mesmo equilíbrio tem que se manter em campo. Podemos sim, cada vez dar um pouco mais dentro de campo, podemos também receber o apoio cada vez mais, para que em conjunto a gente possa chegar mais longe. Pronto, pessoal, obrigado. Boa noite.